Nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, na gruta de Belém. Muitos séculos antes de Gabriel, o arcanjo de Maria, ter vindo dizer-lhe o seu ave, Isaías tinha profetizado: eis que uma virgem conceberá. Aproximai-vos, patriarcas e profetas, Israel e nações do universo. Ouvi, olhai e pasmai. Vede este prodígio novo, a maior maravilha que os séculos podem presenciar. A obra-prima da mão de Deus Todo-Poderoso. Uma virgem vai conceber e dar à luz. Esta virgem é a filha, a mãe, a esposa de Deus. Será a rainha dos anjos e a mãe dos homens. Ela unirá a Deus ao homem, o céu à terra, a maternidade à virgindade, e conduzirá os pecadores à santidade. Dirá Bossuet: ficava bem que a carne santíssima do Salvador fosse, por assim dizer, embelezada com toda a pureza de um sangue virginal, para ser digna de se unir ao Verbo divino. E Tertuliano houvera já dito: convinha que o Filho de Deus nascesse da mulher, para que por este lado fosse filho do homem, e que não nascesse do homem, com receio de que, sendo filho do homem, já não parecesse filho de Deus. Contemplai, pois, esta economia, vede como é admirável. A maternidade de Maria revela a humanidade do Verbo. A virgindade torna patente a divindade. De uma mãe virgem nasce um homem-Deus. Maria é virgem e é mãe e permanece virgem. Não temos aqui a coroação mais sublime da virgindade numa tal maternidade? A encarnação do vosso Filho, ó Maria, longe de macular a vossa augusta virgindade, dá-lhe um caráter divino. Sois tanto mais virgem, quanto mais sois mãe, pois sois a mãe do autor da virgindade. Sois tanto mãe, quanto mais sois virgem, sendo uma e outra por excelência, e como que duplamente. Sois duplamente mãe, sendo mãe virgem. Sois duplamente virgem, sendo virgem mãe. O que em toda parte se exclui, em vós cresce e multiplica-se. E é assim que vós apresentais ao mundo, particularmente ao vosso sexo, a mais maravilhosa, a mais adorável obra-prima de virgindade e de maternidade. Uma virgem mãe. A minha fé é esta: creio, na verdade, que Jesus Cristo foi concebido do Espírito Santo e nasceu de Maria Virgem. Ó Maria, vós sois virgem ao conceberdes, virgem no parto e virgem depois do parto. Assim o creio. Como aprecio estas palavras de Santo Agostinho. Jesus Cristo, gerado desde toda a eternidade pelo Pai, nasce de uma virgem mãe. No seu primeiro nascimento, provém de um pai impassível. No segundo, de uma mãe incorruptível. O Pai que gera o primeiro é o único que o conhece. A Virgem e Mãe sem mancha, que não conhece homem, é a única que tem conhecimento do segundo. No Pai, perpétua divindade. Na Mãe, eterna virgindade. Tomar-te-ei como minha esposa para sempre, diz Deus a Maria pelo seu profeta Oséias. Ora, aquela que é esposa eterna de um Deus deve ser virgem eternamente. Jesus Cristo vem invisivelmente do Pai e visivelmente da Mãe. Vem do Pai de uma maneira inexprimível, nasce da Mãe de uma maneira incomparável. Porque neste primeiro nascimento tem, sem corrupção, a Deus por Pai, sem Mãe.
No segundo, tem a Virgem por mãe, sem pai. Do seio maternal que ele criou, sai sem o corromper, para aquele que no céu tem por pai um Deus virgem, tenha na terra uma virgem por mãe. Que eu compreenda bem os louvores, sem fim, que os grandes santos e doutores tecem àquela que virgem de corpo, virgem de alma, virgem de coração, é a rainha das virgens. São Gregório chama-lhe o porta-estandarte das virgens. Santo Ambrósio, a mestra da virgindade. São João Damasceno, a glória de toda a virgindade. São Bernardo, a chave da virgindade. São Germano, o modelo e a forma da virgindade. São Tiago, na sua liturgia, a glória das virgens. São Bernardo proclama que a virgindade de Maria está acima da pureza dos anjos. Santo Epifânio ensina que o costume de dizer Santíssima Virgem como nome próprio e distintivo seu é essencial a Maria e é prática invariável e indestrutível na Igreja. Os cristãos do Oriente chamam-na sempre Virgem, com uma só palavra, como faziam os antigos padres latinos, a semper Virgo. Que direi eu mais, senão com a Igreja? Sancta Virginitas, ó Santa Virgindade, como se Maria a encarnasse. Que louvores posso tributar-te? Não sei, porque aquele que o céu e a terra não puderam conter, levaste a ele no teu seio. Era em caracteres de ouro que mereceria ser escrito aqui o testemunho dado em louvor de Maria, pelos lábios daquela mulher do Evangelho que, levantando a voz do meio da multidão, clamava para Jesus: bem-aventurado o seio que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Todos os séculos, a porfia, confessam e celebram nesta exclamação a sua fé na maternidade divina de Maria. Jesus não recusou esta prova da estima para com sua mãe. Antes, pelo contrário, lhe deu relevo e, em resposta, aquela mulher exclama: mais felizes ainda os que ouvem o Verbo e o guardam. O Verbo é a palavra, essa palavra que encarnou em Maria, sem dúvida, mas que primeiro a fez mãe segundo o Espírito, antes de o ser segundo a carne. Ó Maria, concebestes este Verbo segundo o Espírito em vossa alma, antes de o conceberdes em vossas entranhas. Vós o tinhas conhecido primeiro na fé. Feliz porque acreditastes. Dissera-vos Isabel: se sois mãe, deveis a fé à fecundidade. Assim falam os santos doutores. A vossa maternidade é uma elevação sem igual, é uma fonte de inúmeras glórias. E não obstante, dizem eles, que a vossa maternidade espiritual é ainda mais gloriosa. O grande Soares vai até ao ponto de afirmar com São Justino que sois mais feliz por causa das virtudes que vos tornam digna da maternidade divina do que em virtude da mesma dignidade de Mãe de Deus. Foi sem dúvida um dom gratuito, mas se vós sois Mãe de Deus, devei-lo também a estas virtudes. E compreende-se esta palavra do apóstolo: a fé faz habitar Jesus Cristo num coração. Ó Maria, a resposta de Jesus, a mulher do Evangelho, faz ressaltar ainda os vossos louvores. E que consolação não dais a esses milhões e milhões de almas que desde então, e em função da vossa, reservam para Deus e lhe consagram a sua virgindade. Virgens santas de todos os tempos e de todos os lugares, virgens de todas as idades, virgens mártires e outras que durante tanto tempo viveis o vosso longo e tão glorioso martírio, rejubilai. Uma virgem deu à luz Cristo.
Que a esterilidade não vos preocupe. A vossa fé é o princípio de uma fecundidade maior e mais feliz. Permanecendo virgens, concebeis, gerais espiritualmente a Cristo, e em Cristo uma multidão de almas, sem perderdes nada da vossa integridade. Imitai com fidelidade a mãe do vosso esposo celeste. Aquele que dela nasceu não vos recusará a honra insigne de uma virgindade fecunda. O que ele deu a uma mãe, virgem tão santa, o que conservou na sua carne puríssima, também vô-lo concede. Para serdes virgens e mães, para serdes como a carne de Cristo, isenta de toda mancha. Vinde a Maria, e sereis sempre virgens e sempre fecundas. Felizes todas vós, que permaneceis atentas dia e noite às inspirações do Verbo que o Pai concebe e gera na eternidade. Felizes vós, que o recebeis no mais íntimo da alma, concebendo-o e formando-o em vós, para o conceberdes e formardes nos outros. Santa virgindade, em verdade, não sei com que louvores podemos vos engrandecer. Maria e vós sois uma e mesma coisa. O grande apóstolo dissera: uma virgem só pensa no Senhor para ser santa de corpo e alma. Virgindade, tu és virtude tão sublime que o nome de virgem, na sua raiz, vem de virtude. Foste ao céu em procura daquilo de que querias dar-nos uma ideia na terra. E tendo passado para além das nuvens e do firmamento, chegastes até Deus, e encontrastes no próprio seio do Pai o Verbo eterno. Ser virgem e anjo é uma mesma coisa. A virgem é diferente do anjo em felicidade, mas não em virtude. A virgindade do anjo é mais feliz, a da virgem é mais heróica. E ser virgem é um mérito adquirido pela coragem, que alcança com auxílio da graça o que o anjo possui por natureza. Ó virgindade, tu és qualquer coisa de tão elevado, de tão ilustre, que torna as almas semelhante ao Deus incorruptível. Uma virgem é o sacrário vivo de Jesus Cristo. Apesar disso, diz São Bernardo, não te glories da castidade do teu corpo, por virtude louvável que seja. Quanto mais alto estás, mais deves humilhar-te em tudo, se como Maria queres encontrar graça diante de Deus. Não foi para a castidade, mas para a humildade da sua serva que o Senhor olhou. Só Deus concede a castidade e a protege, mas aos humildes. Ave Maria, cheia de graça. Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens, sois o vaso honorífico onde o Pai Celeste quis que guardasses o Verbo, a sua palavra. O vaso espiritual do Espírito Santo, onde ele fez germinar todas as virtudes. O vaso insigne de devoção, que se deu totalmente ao Verbo encarnado, Redentor, para ele cooperar na obra insigne do nosso resgate e da nossa salvação. Virgem toda bela, a mais pura, a mais casta, a mais imaculada das virgens, que os anjos vos aclamem, que os santos cantem os vossos louvores, que as virgens vos imitem, sois a coroa e a glória da virgindade.